Eu queria que você que estivesse com a sua Bíblia aí, em mãos, abrisse no livro de João, capítulo 3, do 1 ao 6. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração na Tua presença, para que a Tua palavra, Senhor, fale conosco, transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, a nossa casa, a nossa vida, Senhor. Vem falar conosco essa noite, que o Senhor possa pousar em nosso coração e fazer morada, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida à Tua disposição para que o Senhor possa fazer dela o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o pessoal está colocando que está tudo certo. Então, tá bom. Então, vamos continuar. O tema do nosso estudo de hoje é como ver o reino de Deus, né? Como ver o reino de Deus. Quando Nicodemos fala com o Senhor e pergunta isso, né? Jesus fala para ele ali no versículo 3, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus já respondeu essa pergunta, né? Então, irmãos, mas não tem como nós falarmos somente sobre novo nascimento, se primeiro nós não falarmos sobre o primeiro nascimento, né? O começo de tudo. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento, o Roberto está falando que o meu cabelo está azul. Está azul meu cabelo? Não está mais? Ah, então tá bom, a Sofia desligou. Então vamos lá para o Novo Testamento, para o Velho Testamento. Gênesis 1 e 2, fala assim: No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse se movia, irmãos, ele também pode ser pairava, envolvia, né? O Espírito de Deus pairava sobre a terra, pairava sobre a face das águas, amém? E o Espírito Santo veio a esse mundo sem forma e vazio, e o envolveu. Que coisa tremenda, né? Quando a gente para pensar que o Espírito Santo, lá no comecinho, envolveu a terra, né? Pairou, se moveu. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento e ouve o anjo Gabriel falando a Maria, quando ele veio visitar Maria, lá em Lucas 1:34, o que ele fala? Quando Maria diz, né? Mas como pode ser isso? Visto que eu não conheço homem nenhum, né? Não conheço, sou virgem. O que o anjo fala para ela? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Esse envolverá, meu irmão, minha irmã, é o mesmo pairava, movia sobre a terra vazia. É o mesmo envolver. Quando Deus, é uma coisa muito maravilhosa, né? Deus envolveu Maria, envolveu a terra. O Espírito Santo estava abraçando os dois momentos. E quando Deus forma o homem do pó da terra, ele sopra sobre o homem o ruach, né? Que é uma palavra hebraica que quer dizer vento, espírito, alento, hálito divino, sopro de vida. Ou seja, o Espírito
Espírito vivente de Deus é soprado sobre o homem naquele momento. Que coisa maravilhosa. Chega mais para frente aqui. Que coisa maravilhosa, né? Deus soprou a sua própria vida no homem, irmãos. E isso é um dos grandes mistérios da vida, né? Como Deus soprou, como ele fez isso, né? Isso é Deus. Soprou sobre o homem e o homem virou um ser vivente. Lá em Gênesis 2, 7, fala assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Que coisa linda. Em 1 Coríntios 15, 45, fala assim, está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Que tremendo, né? Deus soprando naquela vida seca, morta, naquele pó, né, fazendo dele um ser vivente. Paulo fala, lá em Atos 17, 25, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Tudo vem dele, tudo é para ele, né? Em Atos 17, 28, fala assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Desde o primeiro homem, desde a primeira criação, né? De homem, de ser, ele virou ser vivente a partir do sopro de Deus, do sopro de vida, do sopro do Espírito. A Bíblia fala que Jesus foi concebido no ventre de Maria. Jesus foi concebido. Né? Ninguém é concebido no ventre se não for pelo Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Né? A sombra do Altíssimo envolveu Maria e concebeu. Amém? Até um pagão, irmão, qualquer pessoa, ela não pode respirar sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos move, quem nos dá vida, quem nos dá o sopro de vida. Amém? Só tomar uma aguinha. E o principal interesse no Novo Testamento desse relacionamento, do relacionamento do Espírito Santo com a vida, não é mais com a criação original. Né? Lá em Gênesis, que fala ali, 1 e 2, que Deus se movia sobre a face das águas, e depois, ao criar o ser vivente, né, a dar o fôlego de vida a Adão, agora no Novo Testamento, já não é mais a criação original, o interesse do Espírito Santo, mas sim a energia criadora e necessária para a vida espiritual. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus aqui ele não estava falando sobre vida bios, a vida coisa viva, sabe, a bios de biologia, né, de vida. Mas ele estava se referindo a um tipo de uma qualidade de vida específico, espiritual, que somente Deus pode trazer àqueles que estão mortos. Jesus, quando ele falava às multidões, ele falava a pessoas vivas, fisicamente. Né? O coração batia, os órgãos estavam vivos, fisicamente eles estavam vivos, mas estavam mortos para as coisas de Deus. Jesus veio a esse mundo para nos dar a vida e vida em abundância. Mas quem aplica essa obra redentora de Cristo nas nossas vidas é o Espírito Santo. Se nós pudéssemos considerar o trabalho da Trindade assim, resumidamente, né? Deus Pai, ele inicia o plano, né, dá início ao plano da redenção. Jesus vem, realiza tudo o que é necessário para efetuar essa redenção. E o Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nós, tornando-a nossa. Né? Ele transmite vida nova a almas mortas. Como? Como que ele transmite essa vida? Nos regenerando. Mas o que seria essa regeneração? Né? O que seria regenerando? O significado de o re ali, né? O prefixo, significa de novo.
A regeneração ela é uma repetição de algo original. Por exemplo, eu vou repintar a casa, porque algum dia eu já pintei. Né? Existe uma pintura original, uma pintura antiga. Então, quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, essa regeneração ela só pode ocorrer porque já aconteceu uma geração, um primeiro nascimento. Né? Nós já nascemos fisicamente. Agora nós precisamos ser regenerados o quê? Espiritualmente. Amém? Nós tivemos o primeiro nascimento, e esse nascimento é físico. Nós estamos vivos, né? Respiramos, estamos pulando, pulsando, mas agora nós precisamos do quê? Da regeneração, do novo nascimento. Né? E essa regeneração acontece através somente do Espírito Santo. Não há uma outra forma de eu nascer de novo que não seja pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz em Efésios, na carta de Efésios 2, 1 e 3, ele diz assim: Ele nos deu a vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Embora o homem nasça fisicamente vivo, meu irmão, ele nasce espiritualmente morto, né? Não tem como nascer vivo e regenerado. Paulo nos ensina ali que, ao contrário do que muitos dizem, todos nós somos naturalmente, né, por natureza, filhos de Deus. Não, nós não somos por natureza filhos de Deus. Paulo fala ali, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Né? Nós não somos filhos naturalmente de Deus, não. Nós somos filhos do pecado, nós somos filhos da ira. Por quê? Porque nós andávamos em delitos, em pecado. Ou ainda andamos, né, em delitos, em pecados. Muitos acreditam que todas as pessoas são filhos de Deus, todas as pessoas fazem parte da família de Deus. Mas ninguém, meu irmão, ninguém nessa vida nasce um cristão. Ninguém. Nós nascemos em delitos e em pecados, mesmo sendo filhos de crentes. Amém? Mesmo filhos de crentes, nós somos pecadores, né? Meus filhos nasceram aqui na igreja, mas eles não são pequenos cristos nem cristãozinhos. Eles são filhos da ira e são mortos em delitos e pecados. Eles nascem assim, nós nascemos assim. Nós precisamos mudar isso, né? Mas isso só acontece através da obra do Espírito Santo. Amém? Por natureza, nós não somos filhos de Deus. Por natureza, somos filhos da ira. Nascemos separados, inimigos de Deus. Amém? Então, nós nascemos mortos. Como não nascemos filhos de Deus, nós nascemos mortos para as coisas de Deus. Amém? O único meio de nós nos tornarmos cristãos é por meio da obra do Espírito Santo. É Ele quem nos dá a vida, o nascer de novo, o do Espírito. Quem nos vivifica espiritualmente é o Espírito Santo de Deus. Então, não tem um outro jeito. Eu posso nascer em um lar cristão. Eu nasci num lar cristão. Né? Meus pais eram cristãos. Só que eu precisei encontrar, o Senhor precisou me encontrar, né? E ter um encontro com o Senhor, ter uma regeneração, um novo nascimento. Por quê? Porque senão nós somos apenas filhos da ira de Deus. Vivemos em delitos e em pecados. O nosso coração precisa ser transformado. E o Espírito Santo é aquele quem cria uma nova vida em nós. É quem dá o nascimento espiritual, o novo nascimento. Ele não somente nos regenera, nos dando uma vida nova, a espiritual, mas como também nos nutre como cristãos.
né? O Espírito Santo ele tem um papel principal nessa regeneração, que é através dele que essa regeneração acontece. E ele tem papel principal também na santificação. Quando nós temos a vida regenerada, é o Espírito Santo quem nos molda para chegarmos à conformidade, né, à imagem de Cristo. E nos alimenta para atingirmos a maturidade espiritual. É Ele quem nos nutre nesse caminho. Quando acontece a regeneração, nós entramos num caminho de santificação. E nessa santificação é o Espírito Santo de Deus quem vai nutrir o nosso caráter, para ele ser o quê? Parecido com Cristo. Nós não conseguimos, por nossa própria natureza, meu irmão, por nosso próprio braço, ser iguais a Cristo. Nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós fizermos com a força do nosso braço ou com a nossa própria vontade, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Quem não quer, né? Eu quero ser diferente do que eu sou hoje, mas eu preciso da ajuda de quem? Do Espírito Santo para que essa mudança aconteça no nosso coração. A gente não vai mudar sozinho. Não há como nós mudarmos sozinho, porque tudo vem dele, não é mesmo? Porque olha lá, Paulo diz em Atos 17, 25, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, mas nós só conseguimos fazer tudo isso porque o Espírito Santo está conosco na caminhada, na regeneração, na santificação. Ele não somente nos vivifica, nos dando fé e vida espiritual para sermos justificados, mas também nutre aquele que ele ressuscitou da morte espiritual. Nós estávamos mortos, lembra? Mortos em delitos e pecados. Mas ele nos dá a ressurreição da morte espiritual durante a vida, nos guiando, nos influenciando e agindo em nós para produzir a transformação real do seu caráter de pecadores para santos. É o Espírito Santo que faz que nos dá essa caminhada, nos acompanha nessa caminhada para que nós, de pecadores, venhamos a nos transformar em santos nessa caminhada. O Espírito Santo é aquele que Deus nos envia para nos tornarmos santos. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para sermos santos. Nós não conseguiremos por nossa vontade própria, não conseguiremos com o nosso próprio agir, com o nosso pensar, porque às vezes mesmo, até no nosso pensar, nós não precisamos nem falar, nós pecamos pensando. Né? E é o Espírito Santo de Deus quem vai nos transformar, vai transformar a nossa mente, vai transformar o nosso coração, né? Vai fazer com que essa regeneração aconteça. Amém? Começando com a nossa regeneração e continuando durante toda a nossa vida com o processo de santificação. Isso acontece, né? Acontece a regeneração. Vamos entrar na caminhada com a santificação até acontecer a glorificação, até quando nós chegarmos na glória, recebermos um corpo de glória transformado, né, e lá adorarmos ao Senhor, como nos foi prometido. Até Jesus, né, voltar para nos buscar. Glória a Deus. Então, queridos, é o Espírito Santo quem muda o nosso caráter. O Espírito Santo, ele estava presente lá na criação original, dando a vida, né? E está agora nos dando nova vida espiritual. É o Espírito Santo de Deus quem nos transforma. É o Espírito Santo de Deus quem faz essa regeneração, esse novo nascimento acontecer. Não há como nós mesmos... eu quero mudar de vida, né? Eu quero. Esse desejo precisa acontecer porque quando acontece essa regeneração, o processo de santificação, o que é andar com Cristo em santidade, em mudança de vida, em fugir do pecado, fugir da aparência do mal acontece, né? Esse processo de santificação não é que nós não vamos pecar. Né? Acontece, nós pecamos, acontece o arrependimento genuíno e nós voltamos à caminhada com Cristo, voltamos a esse processo de sempre nos santificar, sempre depositar em Deus o nosso coração para que dele venha, né? Para que do Espírito Santo venha esse nutrir, né? O Espírito Santo é o nosso nutricionista,
E dele vem essa nutrição para que nós venhamos a continuarmos firmes na caminhada, sem tropeçarmos, sem cairmos, fugindo do mal. Amém? Então, quando a gente lê ali João 3:3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, como, né? O título dessa pregação é Como ver o reino de Deus. Jesus já disse, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, não há como ver o reino de Deus, meu irmão, se nós não formos regenerados. Não há como nós pertencermos, vivermos o reino de Deus, se nós não formos realmente transformados pela regeneração, que ela precisa acontecer em nosso coração. O Espírito Santo precisa mudar o nosso coração, precisa mudar a nossa vida, senão nós não veremos o reino de Deus, né? Em resposta, Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascendo de novo por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, irmãos, que vai mudar a nossa vida. Nós temos que criar essa convicção no nosso coração. É o Espírito Santo de Deus. Eu só vou conseguir se o Espírito Santo de Deus mudar o meu coração. Amém? Ele precisa fazer o quê? O de novo, o nascer de novo. Nós já nascemos, estamos vivos, né? Nosso coração bate enquanto a vida é a esperança, né? Diz esse ditado. Enquanto a vida é a esperança. Então, se eu tenho vida, se o meu coração bate, eu preciso do quê? Da regeneração do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Paulo diz em 1 Coríntios 2:11: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, irmãos, quem nos ajuda a entender as Escrituras. Nós podemos ler várias vezes a Bíblia, várias vezes, de cabo a rabo, de capa a capa, né? Essa leitura que nós estamos fazendo, vários irmãos estão fazendo. Você pode ler a Bíblia, irmãos, de capa a capa. Mas para entender, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele quem derrama luz na nossa mente obscurecida. A nossa mente, ela não se abre, a não ser que o Espírito Santo venha nos ensinar as Escrituras. Ele abre a nossa mente obscurecida e então nós recebemos luz do Senhor, luz da palavra de Deus, e então recebemos a vida, regenerando o nosso coração. É por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia todos os dias, e lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, para que o que está ali, irmãos, entre na nossa mente e mude o nosso coração. Entre no nosso coração e mude a nossa mente. É uma retroalimentação que acontece aqui. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós somos confrontados com a palavra de Deus. Ele diz ali que nós somos mortos, né? Estávamos mortos em delitos e pecados, né? Nós estávamos mortos, mas hoje o Espírito Santo de Deus faz com que aconteça essa regeneração, mude a nossa vida, mude o nosso caráter, mude tudo aquilo, irmãos, que nós estamos pendentes na presença de Deus. Todo o nosso pecado, né? O indício da verdadeira regeneração, da verdadeira nova vida, ela acontece quando o quê? Quando eu realmente me arrependo dos meus pecados. Quando eu genuinamente me arrependo dos meus pecados. Isso é um indício de que a regeneração aconteceu na minha vida. Quando eu me arrependo, quando eu deixo para trás o pecado, eu vejo que o quê? A regeneração, a nova vida, o novo nascimento está acontecendo na minha vida. Amém? É o Espírito Santo que é o nosso mestre supremo da verdade de Deus. É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos convence, irmãos. Quando Jesus ascendeu ao céu, Ele disse que nos deixaria um consolador, o paráclito, o ajudador. Mas Ele não é só isso, né? Ele é o nosso convencedor. Ele é aquele que nos acompanha, que nos nutre, que nos dá sabedoria.
Amém? O Espírito Santo hoje está todos os momentos na nossa vida. Ele não nos abandona. Muitas vezes nós nos sentimos sós, nos sentimos, né? No crente, na vida do crente também pode acontecer um alto e baixo emocional. Porque nós estamos nesse mundo, né? Nós estamos o que? Vivendo as aflições desse mundo. Mas Jesus disse que nós não estaríamos sós. Né? E hoje nós temos o Consolador, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos convence de que somos filhos de Deus, agora regenerados. Agora nós somos filhos de Deus. Agora nós somos crentes. Agora nós cremos no Senhor porque nós temos uma nova vida. Agora o Espírito Santo que envolveu aquela terra sem forma e vazia, nos envolveu a nossa vida sem forma e vazia. Amém? Essa vida sem forma, vazia, só biologicamente viva, hoje Ele nos envolve e nos dá regeneração, nos dá a nova vida. A nova vida é a regeneração em Cristo. Né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós só iremos nascer de novo se nós tivermos essa regeneração, esse arrependimento genuíno dos nossos pecados, sabendo que em Cristo nós temos uma nova vida. Ele, o Espírito Santo, é o nosso ajudador, né? Aquele que Cristo nos prometeu quando voltou ao Pai. Então, queridos, o que nós podemos fazer hoje, né? O que podemos fazer hoje se nós não temos uma nova vida, se ainda estamos mortos em delitos e pecados, né? O que nós precisamos? Clamar ao Espírito Santo que nos ajude, né? Se nós não temos uma vida regenerada, se nós não tínhamos, né? Hoje nós temos, mas se nós ainda não temos, se você que está assistindo essa pregação hoje, esse estudo, se você não tem a sua vida regenerada por Deus, e o Espírito Santo hoje está abrindo os teus olhos, está abrindo o teu entendimento, que você precisa nascer de novo, que você precisa ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus, esse é o momento. Se você também não consegue vencer o pecado, você já encontrou a nova vida em Deus, já encontrou a nova vida com o Espírito Santo, mas não consegue vencer o seu pecado, né? Que você precisa viver, precisa de ajuda no processo de santificação, você não consegue vencer esse pecado, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Se você quer ver o reino de Deus, assim como Nicodemos, né, queria entender o que era nascer de novo, se você quer ver essa nova vida em Deus, não há outra forma de você ver o reino de Deus, ver uma nova vida em Deus, sem ser regenerado, sem ser transformado, sem ter uma nova vida através do Espírito Santo. Né? Se você quer essa noite receber isso na sua vida, ter a sua vida transformada, quer vencer o pecado que tanto te atrapalha, né? Que tanto te faz ter altos e baixos na tua vida espiritual, né? Então nós vamos clamar essa noite. Nós vamos pedir ao Senhor em uma só voz, para que Ele venha e te encontre, me encontre e nos ajude em nossa mudança de vida, em nossa mudança de mente, em uma mudança que só Ele pode transformar. Amém? Não há, meu irmão, como receber uma nova vida sem ter essa transformação, sem receber do Espírito Santo uma nova vida. Assim como Ele envolveu lá atrás o espírito de vivente de Adão, deu ao Adão o espírito vivente, nós precisamos hoje desse mesmo Espírito nos dando uma nova vida espiritual. Não só física, não essa na carne, não somente na carne, mas uma nova vida no Senhor. Amém? Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê essa nova vida, que Ele nos ajude a realmente ter esse genuíno arrependimento dos nossos pecados, para que nós venhamos a ganhar em Deus uma nova mente, né? Uma transformação de mente, de coração, que nos faça querer alcançar cada dia mais o caráter de Cristo, que nos faça querer cada dia mais viver o caráter do Senhor. Vamos clamar essa noite, vamos clamar comigo essa noite, e nós
vamos receber do Espírito Santo uma mudança de vida. Amém? Senhor Jesus, nós colocamos a nossa mente, o nosso coração na tua presença, para que o Senhor venha, Senhor, em nosso coração e em nossa mente, nos fazer, Senhor, uma transformação, uma regeneração, dando em nós, Senhor, uma nova vida, uma vida espiritual. Espírito Santo de Deus, alcança o nosso coração nesse momento. Traz, Senhor, em mim, em quem está ouvindo, Senhor, essa mensagem, esse estudo hoje, uma mudança de vida, uma mudança, Senhor, um arrependimento de tudo aquilo que ele tem feito, de tudo aquilo que tem vivido, de todo o pecado, Senhor, que tem tropeçado. Espírito Santo de Deus, vem nos convencer de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Vem, Senhor, nos trazer arrependimento ao nosso coração, uma mudança de vida, um novo nascimento, porque nós queremos ver o reino de Deus. Nós queremos ser parte do reino de Deus. Queremos ser transformados pelo reino de Deus e queremos transformar, Senhor, onde quer que nós passarmos. Nós queremos transformar as vidas, transformar as casas, a nossa casa, a nossa família. Nós queremos transformar, Senhor, porque aconteceu em nós a transformação, a regeneração. Nos ajude, Senhor, nos ajude no processo de santificação, nos ajuda a sermos cada dia mais santos, ajuda, Senhor, o nosso caráter, porque queremos ser como Cristo. Queremos ter o caráter de Cristo. Queremos ser como o Senhor é. Queremos ter, Senhor, todos os dias em nossa vida, em nosso coração, a mudança necessária para alcançarmos o reino de Deus. Espírito Santo, abre a nossa mente, abre o nosso coração, nos envolva, Senhor, nessa noite, nessa hora, nos envolva com o teu amor, nos envolva, Senhor, e mude a nossa terra sem forma e vazia. Muda, Senhor, o nosso coração de barro, de pó, Senhor, e traz sobre ele o Espírito vivente do Senhor. Muda o nosso pulsar, Senhor, de somente físico para espiritual. Guarde, Senhor, a nossa vida, o nosso caminho no Senhor, para que possamos alcançar o grande dia glorioso de termos a nossa vida transformada, glorificada, vivendo com o Senhor na glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que a palavra de Deus essa noite tenha mudado o teu coração, tenha alcançado o teu coração, assim como alcançou o meu, e abriu a minha mente para tantas coisas que o Espírito lindo, santo de Deus maravilhoso transformou e tem transformado. Que Ele possa te alcançar todos os dias, possa estar contigo todos os dias. Você pode dizer para mim, ai, Crisley, parece que eu me sinto tão sozinha, parece que eu não consigo sozinho, né? Clame, meu irmão. Clame ao Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai te ajudar. É Ele quem vai nutrir a tua vida. É Ele quem vai te alcançar todos os dias. Só Ele pode te ajudar. Só Ele pode te fortalecer, né? Te regenerando, te dando uma nova vida, te transformando. Não é na força do teu braço, meu irmão, nem na minha, mas é no Espírito Santo de Deus. Amém? Que essa noite o Senhor possa ter alcançado a tua vida, o teu coração, possa te transformar e que você possa passar o restinho dessa noite na paz do Senhor e na gloriosa paz do Espírito Santo. Amém? Um beijo, irmãos. Deus abençoe.